Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e atualmente estou como especializanda em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E hoje é nosso 16º vídeo, começando na página 158, da obra Fundamentos da Psicologia Complexa, da Tony Wolff. Os conteúdos e atividades das funções inferiores, que não podem ser assimilados pelo ego por estarem em contraste com a personalidade, são então vividas de forma simbólica. A linguagem simbólica não pode ser traduzida para a linguagem da consciência, embora possam ser cunhados termos para os conteúdos e processos individuais. Eles são incomensuráveis em relação ao fenômeno. A ativação das fantasias arquetípicas é um processo que não pode ser interrompido arbitrariamente e continua até que o material coletivo inconsciente que compensa a situação atual esteja esgotado. Portanto, o ego deve se ajustar ao processo simbólico autônomo. O processo autônomo é a experiência da psique objetiva, enquanto esta se opõe ao ego. Assim, a psique objetiva aparece personificada em figuras e personalidades típicas com as quais o ego deve se confrontar. À medida que a psique objetiva se aproxima da consciência, a fenomenologia dos símbolos arquetípicos muda. O inconsciente coletivo não aparece mais em forma personificada, mas sim como uma imagem do próprio processo de unificação, sob a forma de situações e locais típicos, meios e caminhos simbólicos, animais, plantas e elementos que são úteis ou perigosos. No entanto, a característica do processo autônomo permanece. O ego experimenta a situação psíquica objetiva de maneira simbolicamente dramatizada e está envolvido nela. O símbolo unificador só surge quando o processo psíquico objetivo atinge seu clímax, ou seja, quando o psíquico é experimentado como igualmente real, igualmente eficaz e psicologicamente tão verdadeiro quanto o mundo da realidade externa. Nesse momento, o ego se depara com uma nova situação. Ele está em relação com a totalidade psíquica, mas a totalidade não é experimentada como uma unidade. Ao contrário, como uma tensão máxima de opostos. A realidade externa e interna tornaram-se equivalentes, mas irreconciliáveis. Externo é o mundo racional do agora, do aqui e agora, do particular e único, das pessoas e coisas concretas e dos conceitos e valores específicos. Interno é a realidade irracional do intemporal, do indeterminado, do universalmente humano, das figuras nebulosas e cintilantes, das ideias intuitivas e sentimentos indescritíveis, e das possibilidades continuamente transformadoras. Ambas as realidades são igualmente verdadeiras e condicionantes. Elas possuem a mesma intensidade energética e, portanto, provocam uma estagnação. O eu não pode adotar nem a posição da realidade externa, nem a posição da psique objetiva, uma vez que ambas são igualmente válidas e obrigatórias. O ego deve, então, distanciar-se de ambas as posições e manter-se firme em seu núcleo mais profundo da personalidade para não ser rasgado e dissolvido pelas oposições. Ao manter-se firme em um ponto de vista além das oposições, ocorre um efeito sobre as posições conflitantes, resultando em um símbolo que contém elementos igualmente dos mundos externo e psique objetiva, cuja forma não corresponde a nenhum dos dois isoladamente, e não é uma mera adição dos dois elementos, mas uma união de ambos em um nível superior. Quando o ego se distancia do conflito das oposições e preserva sua firmeza individual, as posições opostas da totalidade psíquica são reunidas em um produto simbólico. Esse produto expressa a totalidade psíquica, conforme está configurada e é experienciada no momento, de forma simbolicamente eficaz. Assim, o ego não está mais apenas frente à psique objetiva, mas é apresentada uma nova situação, a orientação do ego para a totalidade psíquica. A integridade do ego é a condição para a expressão simbólica eficaz do self. Na totalidade psíquica, o ego também está contido, é um componente junto com a função da realidade consciente e a função da psique objetiva,
O resultado, ou o quarto componente, é a função que forma símbolos, cuja produção expressa a situação psíquica integral. Esta expressão abrange não só a situação atual do indivíduo, mas também suas situações passadas e futuras. Por meio do processo de relação com a psique objetiva, a unicidade da consciência presente foi fundida com a origem primitiva da vida. O contato com as camadas arquetípicas é, portanto, o contato com a vida da psique como um todo, a atividade criativa de seu ser, que também carrega os germes futuros da personalidade. Com essa nova relação do ego com o self, o foco da atividade psíquica objetiva se desloca do processo autônomo das fantasias arquetípicas para a atividade simbólica da totalidade psíquica. O self só pode se expressar simbolicamente justamente porque abrange a estrutura total e as possibilidades totais do indivíduo, enquanto a consciência individual é necessariamente limitada. Na forma simbólica, o aspecto da totalidade psíquica, que é consciente, é trazido para a consciência. Nesse sentido, o símbolo unificador também é uma função compensatória, pois proporciona uma expansão da consciência e mantém o ego em relação com os dados psíquicos totais. No entanto, diferentemente do sonho e do processo psíquico autônomo, o símbolo não emerge de uma postura deficiente ou unilateral da consciência, mas da inevitável parcialidade da consciência individual em relação à totalidade de todos os dados psíquicos. O símbolo expressa o aspecto da totalidade psíquica que é necessário e possível no momento. O símbolo unificador, como expressão da situação psíquica total, origina-se de todos os fatores psíquicos atualmente configurados, tanto conscientes quanto inconscientes, racionais e irracionais, específicos e gerais, subjetivos, pertencentes ao ego, e objetivos, pertencentes ao self. Ele reúne todas as oposições em uma imagem que representa a melhor expressão possível para essa situação. A imagem simbólica representa e realiza simultaneamente a mais completa união de todas as oposições presentes no indivíduo em uma única forma. Na fenomenologia do símbolo, seus componentes originais tornam-se visíveis. O símbolo surge da mais alta e última conquista espiritual do indivíduo, e, ao mesmo tempo, deve incluir as razões mais profundas de seu ser. Não pode, portanto, surgir apenas das funções espirituais mais diferenciadas, mas também deve derivar igualmente das emoções mais baixas e primitivas. Para que essa interação de estados opostos seja possível, ambos devem estar plenamente opostos e conscientemente lado a lado. Esse estado deve ser experimentado como uma divisão intensa do próprio eu. E ele se reporta a nota de rodapé para a definição de nível do sujeito, que está nos tipos psicológicos, que é o tipo 6, volume 6. Está no parágrafo 879, que eu vou ler para complementar, que a leitura a gente entender melhor ao que ele se refere. O que ele diz, o nome do sujeito. Nível do sujeito, né? Interpretação nível do sujeito. Parágrafo 879 do volume 6, tipos psicológicos. Plano do sujeito. Quando falo de interpretar um sonho ou fantasia no plano do sujeito, entendo que as pessoas ou relações que ali aparecem se referem a fatores subjetivos, pertencentes totalmente à própria psique. Sabe-se que a imagem de um objeto presente em nossa psique nunca é absolutamente igual ao objeto, mas no máximo apenas semelhante. Forma-se evidentemente não pela percepção dos sentidos e pela apercepção desses estímulos, mas por processos já inerentes à nossa psique e que apenas são provocados pelo objeto. Segundo nossa experiência, o testemunho de nossos sentidos coincide grandemente com as qualidades do objeto, mas nossa apercepção está sob influências subjetivas quase ilimitadas, que dificultam em muito o conhecimento exato do caráter humano. Uma grandeza psíquica, tão complexa como é o caráter humano, só fornece, além disso, à percepção pura dos sentidos, pouquíssimos pontos de apoio. Para conhecê-lo, são necessárias tanta empatia, reflexão e intuição.
Devido a essas complicações, o julgamento final é sempre de valor muito duvidoso, de modo que a imagem por nós formada de um objeto humano tem conotação extremamente subjetiva. Por isso é bom, na psicologia prática, distinguir exatamente entre a imagem, a imago de uma pessoa e sua real existência. Devido à origem extremamente subjetiva de uma imago, é ela, não raro, bem mais imagem de um complexo subjetivo de funções do que do próprio objeto. Por isso é essencial que no tratamento analítico de produtos inconscientes não se identifique, sem mais, a imago com o objeto, mas seja considerada como imagem da relação subjetiva com o objeto. Isto é a interpretação em plano do sujeito. O tratamento de um produto inconsciente no plano do sujeito revela a presença de julgamento e tendências subjetivas dos quais o objeto se torna o veículo. Quando, pois, num produto inconsciente surge uma imago de objeto, não se trata ipso do objeto real, mas pode ser muito bem e até preponderantemente um complexo subjetivo de funções. E aqui ele pede para ver a imagem da alma, que nós não vamos ver agora. A interpretação em plano do sujeito nos permite uma ampla interpretação psicológica, não só do sonho, mas também de obras literárias em que os personagens individuais representam complexos funcionais relativamente autônomos na psique do autor. Então, agora nós vamos dar continuidade ao texto. O símbolo unificador é, portanto, também um intermediário entre as funções superiores e as inferiores. Ele se dirige a ambas igualmente. As funções não diferenciadas devido à sua natureza concreta e as funções diferenciadas devido ao seu significado importante. A porção oposta extrema entre as funções superiores e inferiores e, consequentemente, entre os mecanismos de atitude opostos, faz emergir do fundamento psíquico primordial, anterior a toda diferenciação e oposição, o conteúdo simbólico que se comporta de forma compensatória em relação às oposições, formando assim a base intermediária sobre a qual elas podem se unir. O símbolo é, portanto, a expressão unificadora para o conflito na consciência, bem como para o estado unitário no inconsciente, abrangendo a situação total em uma estrutura complexa que contém um novo sentido e o potencial energético para a progressão da vida. O símbolo unificador age, assim, como um novo conteúdo psíquico que dá direção ao conjunto da atitude por um longo período. Com a assimilação e compreensão gradual do símbolo, surgem novas oposições, uma vez que o símbolo já não expressa mais a situação total, mas foi assimilado pela consciência. Assim, o símbolo existente se torna uma expressão inadequada das condições totais, e a nova tensão oposta, quando atinge seu ponto culminante, deve com o tempo dar origem a um novo símbolo. O processo de formação do símbolo é denominado função transcendente. A função transcendente é uma função complexa que se baseia nas informações da consciência e do inconsciente, criando a transição de fatores conhecidos para desconhecidos e assim de uma atitude para outra. Suas condições são as posições de conflito e seu produto é o símbolo. Portanto, ela abrange tanto a condição quanto o resultado da formação do símbolo. O símbolo unificador, como expressão da totalidade psíquica, situa-se entre o consciente e o inconsciente e promove a centralização da personalidade. O centro não é mais o ego, mas um ponto criativo virtual no meio entre a realidade externa e a interna. O novo ponto central é a totalidade psíquica, que torna seus aspectos possíveis e necessários acessíveis ao ego através do símbolo unificador. O ego não possui mais uma posição imutável, mas se movimenta na direção do símbolo, com o qual está conectado aos fatores da totalidade psíquica total, conforme estão configurados. Com o símbolo unificador, estabelece o equilíbrio momentâneo entre o ego e o self. O ego está simbolicamente relacionado à totalidade psíquica, tanto à realidade externa quanto à interna. O fluxo energético vai da totalidade psíquica para o ego. O símbolo unificador não é, evidentemente, uma solução definitiva, mas uma tarefa. É uma solução simbólica e uma direção simbólica. Encontrar o meio termo prático para a conciliação das oposições entre a realidade externa e a interna, para moldar a individualidade de forma consciente e realista na vida, e para ser justo tanto com o mundo quanto com a alma, é uma questão, talvez a questão mais importante para o indivíduo.
O símbolo da centralização da personalidade é também um símbolo unificador, pois se refere tanto ao ego quanto ao self. Ele expressa a relação específica e momentânea do ego com a totalidade psíquica, a qualidade particular da experiência, assim como a manifestação do self nesse momento, o aspecto predominante da realidade externa ou interna e o equilíbrio pela outra parte. Depende dos fatores individuais se o foco está mais no ego ou no self. Interessante isso. Os fatores individuais vai definir se o foco está mais no ego ou no self. A totalidade psíquica é denominada de self. E ele se reporta a uma nota de rodapé com relação ao self. A concepção psicológica de self deve ser rigorosamente diferenciada das ideias metafísicas, como aquelas que caracterizam principalmente o pensamento indiano e também de visões semelhantes da mística ocidental. Todas as afirmações sobre uma grandeza psíquica que transcende a consciência podem, em última análise, ter uma experiência análoga como base. No entanto, a formulação dessas ideias, o modo como são experienciadas e a natureza de seu ser, e acima de tudo, a forma como se estabelece a relação com elas são, de acordo com as condições fundamentais da consciência diferenciadas, totalmente diferentes. Então, a totalidade psíquica é denominada self. Isso serve para distingui-lo do ego. Pode ser definido como a percepção e consciência relativa e sucessiva do ego com relação à totalidade psíquica, bem como uma função simbólica através da qual a totalidade psíquica se manifesta ao ego. No entanto, uma definição conceitual do self é inadequada em qualquer aspecto. Ele só é acessível através da experiência e, mesmo assim, de forma fragmentária. A integração do aspecto simbólico mediado pela totalidade psíquica equivale à manifestação empírica da estrutura psíquica individual. A relação do ego com o self fornece ao indivíduo uma sensação de seu mais profundo e íntimo ser. O ego assim se torna uma individualidade consciente. O ego individualizado é o portador e mediador do self e de suas funções. Forças obscuras, mas percebidas de maneira mais clara. Esse algo é estranho para nós e, no entanto, tão próximo, totalmente nosso e, ao mesmo tempo, inacessível. Um ponto central, virtual, de tal constituição misteriosa que pode exigir tudo. Vamos parar esse vídeo por aqui. E logo em seguida nós vamos dar continuidade. A gente se vê.